Amém. Glória a Deus. Queria compartilhar algo aqui com a igreja. E eu queria fazer menção, eu até comentei, não sei se deu tempo para algumas pessoas virem, quem nem todo mundo acompanha. Eu fiz uma divulgação nas redes sociais da igreja, WhatsApp, Facebook e tal, e eu coloquei como um tema para falarmos hoje, Bird Box, falando sobre ouvir, não ver e crer. Quem assistiu esse filme? Tá, se você não assistiu, fique tranquilo que isso não vai afetar a sua, o seu entendimento em relação ao propósito. Estávamos falando disso. E, sei lá, vou evitar aqui de dar spoiler, né? Mas, qual que é a ideia do filme? A ideia do filme é que há um mal que assola o mundo e, ninguém consegue entender o que está em todo canto. E à medida com que as pessoas elas têm o contato visual, elas olham para esse mal, elas se transformam. Elas têm ali, depois desse contato visual, eles visualizam os seus maiores medos, a ponto de elas tirarem a própria vida. Elas parecem que estão loucas, tiram sua própria vida, ou então elas se apaixonam de tal forma por aquilo que elas veem, e que elas se movem em direção a isso, enfim. E então a história corre em relação a isso, de algumas pessoas que tentam fugir desse mal, e tentando não olhar para ele, se isolando, e para isso colocam venda nos olhos, para não olhar para esse mal, esse monstro, isso que assola. E o que me chama a atenção, algumas coisas que eu vou falar aqui, você deve ter visto muitos memes aí nas redes sociais, Alguém me compartilhou, algumas pessoas me compartilharam, os personagens lá do filme passando na frente de uma prateleira de LOL. E é isso daí. E várias outras coisas nesse sentido. E as pessoas, de certa maneira, se identificando, mesmo que de uma maneira engraçada, cômica, em relação a você não olhar para alguma coisa que te tenta. E para você ver que nada é feito por acaso. Isso fala muito com esse tempo, com essa geração. E quem criou, eu não sei qual foi o propósito e tal, com certeza entendeu muito bem como que é o desejo da humanidade, como é difícil fugir das coisas desse mundo que são muito atraentes aos nossos olhos. E então eu queria só fazer menção de algumas coisas aqui que eu identifiquei, dependente se você assistiu o filme ou não, mas quando as pessoas estavam ali vendadas, quando se aproximava esse mal, vamos assim dizer, algumas coisas aconteciam, mas quando ele chegava muito perto, as pessoas começavam a ouvir sussurros, que nós não entendemos, no filme, mas essa pessoa começava a ouvir sussurros que só ela ali começava a fazer sentido só para ela, para a gente que estava assistindo, não. E eu comecei a associar isso sobre o mal mesmo que assola o mundo. E a palavra diz que o mundo jaz no maligno, Então, e nós temos que caminhar hoje muito atentos para não sermos atraídos para aquilo que nos leva à morte. E esses sussurros tentava as pessoas que estavam com vendas a tirar suas vendas e ver o que estava ali na frente dele. E é muito complicado isso, porque tem gente que é curioso, É engraçado que quando eu passava aqui na avenida, você passava do lado de lá, tinha um comércio aqui, que inclusive fechou. E o cara colocou uma placa bem no meio desse canteiro, e a placa dizia assim: não olhe para a esquerda. O cara perdeu dinheiro, Quem que não vai olhar, irmão? Quem não vai olhar? O cara colocou a placa: não olhe para a esquerda. É igual aquelas pegadinhas de torta na cara com um buraco, Não olhe.
cara olha, tem que tomar na cara mesmo. Então, aquele sussurro falava, só que incentivava, olhe, olhe, e a pessoa sabia que se ela olhasse, ela ia se perder, e ela acaba olhando. Então, a venda impedia as pessoas de serem ali contaminadas, mas o sussurro ali seduzia. E eu trazendo isso para a nossa vida, entendo isso, que nós somos seduzidos todos os dias a tirar a venda dos olhos. Qual que é essa venda? A venda que nos impede de enxergar aquilo que nos leva à morte. E às vezes, irmãos, nós precisamos fechar os olhos. Nesse momento, talvez dentro do contexto do filme, melhor seria ser cego. Porque você não teria esse problema. Mas na nossa vida também, alguém já disse, por que Deus deu livre-arbítrio para nós? Melhor era se fôssemos programados a amar a Deus e fugir do mal, da aparência do mal. Mas Ele nos deu a oportunidade de escolha. Então, ao invés dele me cegar, Ele colocou venda nos nossos olhos, e é uma opção nossa, se a gente abre os olhos para enxergar ou não. Mas nós somos seduzidos. Eu quero ajudar você a entender isso lendo alguns textos. 1 João capítulo 2, versículo 16. Então abre alguém aí em 1 João 2,16. Outro irmão abre em João, Evangelho 6,23. E um terceiro, Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Essa semana o João falou muito conosco. Então nós somos tentados a tirar a venda que nos impede de sermos seduzidos pelo que vemos. 1 João capítulo 2, versículo 16. Ou seja, uma das coisas que João vai citar, que a concupiscência dos olhos não vem de Deus, mas vem de quem? Do mundo. O que é a concupiscência dos olhos? O desejo dos olhos. Aquilo que nós olhamos e desejamos não vem de Deus, mas vem do mundo. Então, nesse sentido, ter a venda nos olhos é para te impedir de enxergar aquilo que te atrai para a morte. E quem vê no filme, ele se mata. Ele mesmo vai e se suicida. E o que diz João 6, 23? João 6, 23? Então está errado, porque é Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a concupiscência, o desejo dos olhos nos levam a consumir alguma coisa. E aquilo em excesso se torna um pecado, e o pecado nos leva à morte. E essa morte, sim, está falando uma morte espiritual, mas tem coisas, irmãos, que não é obra do diabo, tem coisas, é obra da concupiscência, do desejo dos olhos. Você crê que o ano de 2019 será um ano de prosperidade na sua vida? Eu quero fazer uma campanha na igreja de prosperidade. Quem aceita entrar na campanha de prosperidade na igreja? Ninguém? E a campanha vai ser o seguinte: a partir de hoje, até o final desse ano, você vai comprar ou vai gastar menos do que você ganha, e você será próspero. Amém? Será que até o final do ano você consegue pagar suas contas? Será que você consegue planejar já para o ano que vem férias? Essa é uma campanha que a gente vai fazer então. A partir de hoje, você só vai gastar menos do que você ganha. Amém? Com certeza a prosperidade vai te alcançar. Agora, se é um ralo, a coisa não funciona. Agora, no filme, então tinha aqueles que viam
e se matavam, tiravam a sua própria vida, e a palavra de Deus fala assim, que a concupiscência dos olhos nos leva assim à morte. Por quê? Porque também na história, tinha algumas pessoas que viam, mas não tiravam a sua vida. Esses eram os loucos. Eles ficavam tão seduzidos e admirados com aquilo que eles viam, que eles se tornavam discípulos daquele ser e passavam então a servi-lo. E o que diz Tiago lá, versículo 1, 14 e 15? Ok? De todo jeito vamos à morte. Porque a cobiça, aquele desejo, leva à prática do pecado e o pecado leva à morte. Tem pessoas que são consumidas imediatamente e tem pessoas que passam a servir esse sistema e vão morrer lentamente, seduzidos por ele. Então, como que na história se faz para livrar-se desse mal? Não olhando para ele. Só que quando você não olha para esse mal, você está vendado, você tem que ter um outro sentido seu aguçado e tem que confiar nele. Qual que é? E você tem que ouvir. Você tem que confiar na sua audição. E quando, irmãos, nós temos os olhos vendados, para que não sejamos seduzidos pelas tentações deste mundo, nós temos que ter uma sensibilidade para ouvir alguém que nos direciona para o caminho certo. E quando tinha algo nesse filme, que era um ser inofensivo, que dava sinais quando esse inimigo estava chegando. O que era? Bird Box, né? Fala da gaiola, fala do pássaro. Então, esse pássaro era o que sinalizava quando o inimigo estava chegando. E não digo que essa é a intenção do filme, é uma interpretação que eu estou tendo, o cara talvez não tenha nem noção disso, ele estava pensando em outra coisa. Mas eu digo para você que o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de um pássaro. Se eu puder aplicar isso na minha vida, eu entendo o seguinte, que eu não posso ser seduzido pelas delícias deste mundo, então eu tenho que fechar os meus olhos, porque se eu abri-lo para tudo aquilo que eu quero, eu vou ser consumido, então eu tenho que fechar os meus olhos e confiar no Espírito Santo que me guia para um lugar que eu não sei aonde é, eu não sei como chegar lá, mas se eu confiar nele, com certeza eu chego. Amém? Então, confiar em Deus, confiar no Espírito Santo e saber que Ele tem o melhor caminho para nós. E às vezes fala, pastor, mas é difícil você ser cego, não enxergar as coisas. É melhor você, como diz o texto, entrar no reino dos céus sem o olho, do que ser condenado. Porque o teu olho te escandaliza, arranque-o. Amém? Faz sentido isso para você? Então é melhor entrar cego, é melhor ser cego do que ficar contemplando o pecado. É melhor ser cego do que compartilhar, mesmo visualmente, de coisas que não agradam o coração de Deus. Então, a intenção dessa palavra é que o Senhor segue os teus olhos para aquilo que nos seduz e nos leva à morte, e abra o nosso entendimento para o Espírito Santo que nos conduz para a vida. Amém? Então, para não ficar falando de filmes, se o pastor não lê Bíblia, fica assistindo televisão o dia inteiro, abre lá em João capítulo 20. João capítulo 20. Tem um camarada na Bíblia que nós costumamos dizer que ele só acreditava vendo. Quem é esse? Nós cometemos uma injustiça com Tomé, dizendo que ele não teve fé. Tomé não tinha fé, ele só acreditava vendo. Coitado de Tomé. João 20, versículo 19.
Vamos lá. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Semana passada falamos do Pentecostes, de uma maneira diferente talvez para alguns. E essa palavra confirma o fato de que Jesus, ele já tinha ministrado o Espírito Santo na vida dos seus discípulos. E em Pentecostes, então, cumpre o que diz Joel, que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Então, aconteceria algumas coisas. Então, Pentecostes, o Espírito veio sobre os discípulos, mas foi distribuído na terra, e a partir daí se inaugura um período de salvação, que até então nunca tinha acontecido dessa maneira. E aqui então, os discípulos estão, depois da morte de Jesus, eles estão trancados, que diz a palavra, estavam com medo da perseguição, trancado dentro da casa. Jesus, ele aparece, né, ele é transladado, ele aparece do nada, dá a paz do Senhor ali, e os discípulos se assustam, e aí depois que ele mostra a mão, mostra a ferida, eles reconhecem quem é Jesus, e Jesus ministra sobre eles o Espírito Santo, e os envia então. Sempre tem aquele que chega atrasado, não tem, irmão? Sempre tem aquele que chega atrasado. Eu não estou falando do gongo. Sempre tem aquele que chega depois. Não é assim? Você combina, eu vou assistir o filme, chega o cara, coloca de novo. Não é assim? E tem esse cara aqui na história, e esse cara é o tal do Tomé. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo. O que significa Tomé? E o que significa Dídimo? Ambos significam gêmeos. Não se sabe se ele tinha um irmão gêmeo, mas é o significado do nome deles aí. Então, chamado Dídimo, um dos 12, ele era da elite, cara. Ele era ali da equipe dos 12 que caminhava com Jesus, os apóstolos. Não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Por que ele não estava com os discípulos? Porque ele também, quando Jesus morreu, ele foi cada um para um lado. Versículo 25. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não acredito. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Agora ele chegou na hora. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: por que me viu, você creu? Feliz os que não viram e creram. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Você crê? Você crê? Então você tem vida no nome dele, amém? Agora, vamos entender um pouquinho essa palavra. Tomé é o cara que chega depois. E eu quero aqui tentar dar uma aliviada na reputação de Tomé. Porque nós cometemos injustiça com ele quando falamos que ele duvida, que ele não tem fé. Tomé, da mesma maneira que os outros discípulos, os outros 10, quando Jesus ele foi morto, quando eles viram Jesus crucificado, e Jesus foi enterrado, ele também fugiu como os outros. Ele fez o que todo mundo fez, ele desapareceu, ele se escondeu. E depois, com o passar dos tempos, dos dias, que era aqui no cair da tarde do primeiro dia, que era domingo, eles estavam reunidos, porque após a ressurreição de Jesus, os discípulos começam a se reunir aos domingos. Por isso que a igreja se reúne aos domingos. Porque após a ressurreição, que foi domingo de Páscoa, a igreja passa a se reunir aos domingos. Então eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, no início da noite. Então ali eles estavam reunidos, trancados, né? E então Jesus aparece a eles. E por que Tomé? Depois Tomé ele chega, e aí galera, todo mundo aí, o que aconteceu? Aí fala assim, Tomé, nós precisamos contar um negócio para você, rapaz, você não vai acreditar quem veio aqui. Ele fala, conta, quem veio? Jesus. Para de, né? Pedrão, você é cheio de história. É verdade, rapaz. Veio, estava tudo trancado, apareceu aqui, deu a paz do Senhor, né? João quase, né? Deu uma travada ali. E aí nós vimos nas mãos dele as marcas dos pregos, nós vimos no lado a marca da lança, rapaz, era Jesus mesmo. Aqui que Tomé fala, só acredito. Será que quando Tomé duvidou, ele duvidou de Jesus, apareceu, ou ele duvidou dos camaradas que estão lá? Eu não sei, mas eu sei que ele duvida. Ele tem realmente essa questão de dúvida. Agora, mas ele duvidou, e depois parece que Jesus dá uma chamada de atenção nele. Já aconteceu você chegar em algum lugar depois que a coisa tinha acontecido? Esses dias eu vi alguma coisa assim, ia ser demolido um prédio, tinha um monte de gente ali assistindo aquela demolição, e mostra que tinha uma mulher super atenta com uma câmera esperando a explosão. Aí não sei o que acontece, que ela olha assim para trás, o prédio cai, quando ela volta, cadê o prédio? Estava lá há muito tempo e ela perdeu a oportunidade que ela queria ver aquela demolição. Então o que acontece? Que Tomé tinha perdido um grande acontecimento, que era ver Jesus pessoalmente. E ele fica ali doido, porque ele também queria tocar. Ele também queria receber aquela bênção. Ele queria também presenciar aquele milagre. Quem aqui não quer presenciar milagre? Quem aqui não quer receber uma bênção? Quem aqui já deixou de vir num culto e depois ouvir aquele culto, foi maravilhoso, foi tremendo, foi uma bênção, você falou assim, rapaz, queria ter estado lá. Eu estou usando esse exemplo porque às vezes você fala assim, eu queria ter estado na final do campeonato, eu queria estar no show não sei de quem. Eu sei que isso também passa no seu coração. Mas eu vejo um desejo grandioso de Tomé, de viver uma experiência que os seus companheiros tinham vivido. Talvez você está caminhando com Cristo há muito tempo. Talvez você abriu mão de muitas coisas. Talvez você já tenha seguido há algum tempo. Mas nunca aconteceu um milagre na sua vida. E tudo que você ouve é o que aconteceu na vida dos outros. E eu quero perguntar alguma coisa assim. Você quer ver o Senhor essa noite? Você quer tocar o Senhor essa noite? Você quer ser tocado pelo Senhor essa noite? O que eu vejo é o desejo de Tomé de querer ter uma experiência que ele não teve porque ele chegou depois.
E ele fala assim, eu só vou acreditar quando eu passar por aquilo que vocês passaram, porque vocês viram as chagas, vocês tocaram nele, eu também quero. Isso não é inveja. Isso não é inveja. Inveja é você desejar o que é do outro. Agora, querer ser abençoado e também ter algo que o outro tem, não é inveja. Principalmente quando se trata de experiência com Deus. Porque às vezes você vê Deus se manifestando na vida de alguém, você olha para a pessoa, a família dele está sendo restaurada, a pessoa está prosperando, e aí você que tem isso que não se alegra com quem se alegra. Né? Esses dias eu vi em algum lugar assim, nós não temos dificuldade de chorar com quem chora, mas a nossa dificuldade é se alegrar com quem se alegra. É como eu disse um dia, que o irmão chega todo feliz, fala assim, eu comprei um carro. E aí você fala, mas também um Monza, né? Não se alegra. Não se alegra, fala, cara, que bênção. Que bênção. Eu tenho que me alegrar junto com meus irmãos. O Vitor fez aniversário, está ficando mais velho. Eu me alegro com ele. Porque é bênção que o Senhor permitiu que mais um ano se renovasse na sua vida, amém? Então, nós temos que aprender a se alegrar. E às vezes nós vemos as coisas acontecendo e achamos assim, mas comigo não vai acontecer. Aí ao invés de você desejar aquilo, aí você começa a discordar daquilo que você não consegue. É igual aquele negócio. Você vê o cara rico. Aí você deve falar assim, mas também vai para o inferno, né? Porque o rico vai... Aí você descobre que o cara é crente. Misericórdia. O cara é crente, mais crente que vocês. Fala, mas deve ter alguma coisa. A mulher dele, aí a mulher é linda. Mas deve ser burra. Não, ela é, sei lá, alguma coisa que arremete à inteligência. Aí você vai investigar, você vê que tudo no cara funciona. Aí você não fica contente. Fala, que droga. E ao invés de você desejar ou até chegar na pessoa e falar assim, me ensina como que eu faço para ser como você, ela vive na miséria, mas ela não reconhece que ela deseja aquilo que o outro também conquistou. Inveja. Nem toda curtida na foto que você está na praia, irmão, significa que a pessoa está ali curtindo realmente o que você está fazendo mesmo. eu ri esses dias, eu vi uma coisa assim, vai chegar a minha hora de postar a foto na praia, viu? O problema é que ele chegou depois. Talvez você tenha chego depois, mas ainda dá tempo de receber aquilo que o Senhor tem para a tua vida, amém? E aí então ele fez esse desabafo lá, no versículo 25. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, tudo alegre, imagina contando, né? Os caras, é verdade, é real. E aí mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não? Imagina como é que ficou Tomé, porque todo mundo comentando, e ele lá, rapaz, eu não vi esse negócio. Tomé, talvez ele poderia ter falado assim, você quer saber, não recebi a bênção, eu não volto mais no culto não, volto não. Eu vou embora, vou para a balada, vou para o churrasco, vou para o aniversário do sobrinho do porteiro, né, que não tem nem afinidade comigo, mas eu vou lá, mas lá eu não volto não, porque chega lá, eu arrumei emprego, arrumei namorada, estou casando. Aí sei lá, eu lá tenho que ouvir aquelas coisas lá, e para mim nada, né? O pastor falou, traz o dízimo lá, que você vai ser abençoado. Segunda-feira me mandaram embora. Aí o outro que nem é dizimista lá, arrumou um serviço, vai brincadeira, meu. Não volto mais lá na igreja, não. Tomé voltou. O que diz o texto depois?
uma semana depois. Onde que eles estavam? Que dia que era uma semana depois? Domingo. E eles estavam reunidos aonde? No mesmo lugar. Ele voltou lá no culto, irmão. Ele voltou. Às vezes você acha que as coisas vão acontecer no tempo que você deseja. Mas o tempo de Deus, você sabe muito bem, não é o seu tempo. E Deus, ele não leva em consideração a altura da tua oração, mas a persistência do seu coração. Você pode orar gritando, você pode orar de joelho, você pode orar rodopiando, mas se você não resistir, chegar no outro fim de semana na presença do Pai, você não vai receber a sua bênção. Não tem a ver com ousadia, tem a ver com resistência. Eu imagino que tinha sido uma semana terrível. Imagine Pedro, Tomé, você tinha que ter visto, rapaz. Tomé, vamos avisar os outros que Jesus ressuscitou, ele apareceu aí, tá bom. Aí vai Tomé lá, bate na porta lá, Jesus ressuscitou. Quem falou? Estão falando aí. Será que ele fez isso? Sei. Mas uma semana depois, ele volta para cultuar junto com os irmãos. Versículo 26. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali. E quem estava com eles? Tomé. Talvez Tomé esse dia falou assim, eu vou sentar no fundo hoje. Talvez Tomé, pode deixar que eu fico cuidando da porta. Tem os irmãos que chegam atrasados, né? Aí eu abro, bate aqui, dá, né, amor? Aí ele fala, abre, é da igreja. Aí ele fica lá no fundo, porta trancada. O que acontece então, irmão, depois disso daí? O que acontece? Versículo 27. Versículo, 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Versículo 27. E Jesus disse a Tomé, diretamente a ele, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. E o Senhor diz para você essa noite, pare de duvidar e creia. Você só vai ouvir essa palavra se você voltar, mesmo que não tenha visto. Agora você só volta quando vê, justamente o dia que você não estiver, é que a coisa vai acontecer. Até que eu entenda que aquilo que a Tati falou aqui, a adoração, não lembro exatamente agora da ordem dos negócios aqui, mas a minha tristeza não deve afetar a minha adoração. Estou magoadinha, não vou não. Não vou não. O 13º não caiu ainda. Onde está Deus? Né? Não, ele vai. Porque talvez ele tinha expectativa de quando ele falasse qual aparecer, ele orou aquela semana inteira, irmão. Talvez ele dormiu ali na igreja, esperando que Jesus ia aparecer. E Jesus só apareceu quando estava reunido toda a igreja. E então, naquele momento, Jesus aparece e conhece o coração dele e fala assim, você duvidou. Mas no fundo ele estava dizendo, pelo menos veio. Pelo menos veio. Você crê? Então, o Senhor, Ele pode dar aquilo que você pede. Porque quem não crê que Ele é o Filho de Deus, e quem não segue os seus mandamentos, foi isso que nós estudamos essa madrugada, quem não crê e quem não pratica, não está nele e ele não está também.
Nem a pessoa está em Jesus e nem Jesus está na pessoa. Dessa maneira, ele não recebe nada. Mas, está lá em 1 João, se eu creio e eu caminho nos seus mandamentos, eu estou nele, ele está em mim, e o que eu pedir, ele vai me fazer. Porque eu estou nele, eu estou caminhando com ele. Agora, ao contrário disso, não recebo. A bênção não está só porque Deus me ama, a bênção está em permanecer nele. Amém? E aí Jesus, ele dá uma palavra. Versículo 27, ele fala, coloque aqui o dedo. E qual é a reação de Tomé no versículo 28? Senhor meu e Deus meu. Ele creu naquele momento, que era verdadeiramente Jesus. Ele viu ali as marcas, e ele falou, é verdade, Senhor e Deus. Mas Jesus no 29 fala assim, então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Sabe o que é interessante? Jesus não fez nenhum milagre na vida dos seus discípulos. Só quando chama eles na multiplicação dos peixes lá do barco. Que era para que eles não criam, e Jesus faz um ato, um milagre, para que eles venham a crer. E depois, quando ele faz a multiplicação dos pães e peixes, é para alimentar a multidão, o milagre não era para eles. O mais próximo que Jesus fez de milagre para os discípulos foi curar a sogra de Pedro. Que eu não sei se ele estava ajudando Pedro ou estava zoando com a cara dele. Mas foi o milagre mais próximo. Agora, todos aqueles que estavam ao redor deles recebiam o milagre. E eu entendo que quanto mais perto de Jesus eu estou, eu não preciso de milagre para crer que Ele é o Senhor. Quanto mais distante de Cristo estou, mais eu preciso de sinais para crer que Ele faz alguma coisa. E se você ler Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar assim, que o sobrenatural, que os dons, que os milagres é para aqueles que não creem. Mas aqueles que creem não precisam disso. E quando Jesus fala ali, porque me viu, você creu? Feliz os que não viram e creram. Porque não foi só Tomé que duvidou. Quando Jesus apareceu na sala, ele teve que mostrar para os outros 10 também. E porque eles viram, eles também creram. Quem é que não viu e creu aqui? Quem já viu Jesus aqui? Quem já viu Jesus pessoalmente aqui e viu as chagas dele? Se você creu, entregou sua vida para Jesus, sem vê-lo em carne e sem ver as chagas, você é mais bem-aventurado do que Tomé. Porque Tomé e os 10 precisaram ver. Eu e você, nós não precisamos ver. Nós precisamos apenas ouvir e crer. Então, o que o Senhor quer dizer conosco, para nós essa noite? Irmãos, primeiro, feche os teus olhos para aquilo que é do mundo. Se controle. Se controle, feche os olhos mesmo. Porque os olhos, eles são a cobiça da carne. E se você vê, você deseja. Se você deseja, você não consegue lutar, você cede, pecou, pecado leva à morte. Então, tem hora que você tem que se abster, você tem que se isolar. Vão te chamar de um monte de coisas. Mas pelo menos o inimigo não pode te acusar de que você é filho dele. Pode te chamar de um monte de coisa, mas nunca vão te chamar de filho do diabo. Agora você pode ter um monte de coisa,
e se alegrar com um monte de coisa, mas nunca ser chamado filho de Deus. O que é melhor? Ter tudo o que você deseja e ser chamado de filho do diabo, ou deixar de ter algumas coisas que o seu coração deseja e ser chamado filho de Deus? Então, se você não consegue se controlar, coloque à venda. E agora, ouça o que o Espírito tem a dizer. Ouça a direção do Espírito. Caminhe segundo a direção do Senhor. E creia. A gente tem um desespero, a gente está orando hoje, a gente começou o ano de 2019, já acha que vai acordar no outro dia, já perdeu 15 quilos. Né? Verdade. Irmão, eu nunca fui. Esse negócio assim, de vaidade para... você percebe-se, né? Mas enfim, eu nunca liguei esse negócio de cabelo. Eu sempre assim, o que tiver lá no banheiro, eu lavo o cabelo. Se não tiver nada que eu tiver com preguiça de abaixar, eu lavo com sabonete mesmo. Eu lavo com sabonete, não tem problema. Mas esses dias, de repente, meu cabelo ficou liso. E aí um dia eu falei assim, bom, agora eu tenho que ter um cuidado maior, né? Aí eu fui semana no mercado, eu nunca olhei essas coisas, irmão. Aí eu dei uma olhada, foi só dar uma olhada de longe assim, né? Né? Porque o homem não comprando negócio assim, eu fico constrangido, né? Estou acostumado com essas coisas aí. Mas tinha um negócio lá, que está escrito milagroso lá, o negócio. Eu falei, rapaz. Eu cheguei em casa e falei assim, vou lavar o cabelo, né? Aí assim, não funcionou. Eu falei, brincadeira, caro? Aí eu falei, vou ler o rótulo para ver se é assim mesmo que faz. Aí está escrito assim, uso diário. Falou, rapaz, aí é sacanagem, né? Eu tenho que usar todo dia, eu achei que eu ia passar no cabelo e ia, né? Ficar bom. Mas é uso contínuo, uso diário. O problema é que é 20 conto aquele negócio. Calculando um pouquinho cada dia, não sei quanto tempo vai durar aquilo lá, 15 dias, 20 dias. Aí você coloca vintão por cada negócio daquilo lá, e você, rapaz, vai custar caro para mim ter o cabelo. Ir para o céu custa caro. Porque você tem que ser constante, tem que estar disposto a renunciar todo dia e tem que pagar o preço alto. Agora, se você quiser coisa rápida, não há nada que um pote de farinha, uma galinha preta, uma garrafa de alguma coisa. Nada, em 7 dias você vai ter de volta. Não é? Não é isso que atrai o nosso coração? Irmãos, eu não quero algo que seja rápido, venha em 7 dias. Eu quero algo que seja eterno, mesmo que custe a minha vida. Não importa que vai demorar, não importa que ele dure até a eternidade. Não importa que você ainda não conseguiu conquistar o que você espera, mas não se venda. Que demore, mas que seja perfeito. Ah, não, só tem esse aqui mesmo, que cavalo dá nos olhos dentes, seu ditado. Isso aqui eu vou casar com isso aqui mesmo. Eu estou uma secura aqui, mordendo a fronha direto, eu vou arrumar. Não. Espera. Não negocie. Pode ser que demore uma semana, pode ser que demore meses, pode ser que demore anos, mas quando vier, será perfeito. Amém? E quem quer ver o Senhor? E olha só, versículo 30, 29. Jesus falou de quem não crê. Olha como as escrituras ela é perfeita. Versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Irmãos, eles relataram alguns dos milagres de Jesus.
Mas diz aqui que muitos outros foram realizados na presença deles que não estão registrados nesse livro. Tem um outro texto do outro evangelho, que eu não lembro qual que é agora, que diz assim, que se fosse anotado em papel todos os milagres que Jesus fez, não teria mais papel neste mundo. Se você achar esse versículo aí, alguma coisa, sinaliza aí, lê para nós. Tanto de milagre. Aí você fala assim, está acontecendo mesmo, mas eu não vejo. Não é porque você não vê que não está acontecendo. Porque, irmãos, o milagre, ele não está à mostra, mas ele está sendo gerado. Sabe como que você pode entender isso? Quando um casal fica grávido, tem o ditado que o homem só se torna pai quando a criança nasce, não é assim? Porque ele só vai se dar conta realmente do que é a beleza da criação quando a criança nasce. Mas a mãe que está gerando no seu ventre, ela todo dia se alegra e ela já é mãe. Ela já sabe. Ela já começa a pensar em enxoval, ela começa a pensar em saída de maternidade, ela começa a pensar no nome da criança. A mulher está com 5 meses, 6 meses e está cutucando lá o pangarela. Tem que arrumar o quartinho, tem que fazer enxoval, tem que planejar assim. Não, dá tempo, porque para ele não aconteceu mais nada, ela já está sendo gerado. Agora, se você tiver fé para começar a gerar dentro de você um milagre, você já começa a viver essa bênção. Agora você vai só se mover quando a coisa acontecer, pode ser tarde demais. E o que o Senhor quer de nós? Que venhamos gerar o milagre. Venhamos desejar o milagre. Porque está movendo. Está acontecendo. Paralíticos ainda continuam se levantando das suas cadeiras de roda. Pastor, eu não vejo. Você não vê, porque nós fazemos parte de um sistema que isso não interessa mostrar isso para você. Não é verdade? Se você postar no Facebook, no YouTube, um milagre real de um morto ressuscitando, de um paralítico andando, eu não dou 24 horas para esse vídeo cair. Sabia disso? Você posta algo sobrenatural que aconteceu, o próprio sistema, ele tira aquele vídeo do ar. Ele vai cair, porque não é interessante para eles. Agora, quando mostra alguém adulterando, quando mostra alguém sendo humilhado, quando mostra alguém sendo morto, alguém sendo perseguido, isso interessa mostrar. Quando um homossexual é morto violentamente, aparece na primeira página, e eu não concordo, logicamente, com esse ato. Vítima de homofobia. Agora, quantas vezes você viu em algum jornal da televisão a notícia? Centenas de milhares de cristãos estão sendo mortos, queimados, por conta da sua fé. Você ouviu isso? Por que você não ouve isso? Porque isso não dá notícia. Está escrito aqui João 21, 25, que diz assim: Jesus fez também outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Você tem noção do que é isso? Ao todo, João, ele escreve apenas 7 milagres que Jesus fez. Mas ele diz aqui, é o último versículo do Evangelho, que se fosse catalogar, não haveria lugar para guardar os livros que relatam os milagres de Jesus. O que
que eu entendo com isso? Eu não estou vendo, mas está acontecendo. Você não está vendo, mas está acontecendo. Irmãos, que o Senhor abra os teus olhos espirituais. E eu queria te convidar para se colocar de pé, para orarmos. Mas sabe o qual é o mais lindo de Jesus? Ele voltou. E ele fez igualzinho ele tinha feito na primeira vez. Agora eu vou te confessar algo. Por que eu vou defender Tomé? Tomé, ele não pediu para ver. Minha interpretação. Porque ele duvidou, só porque ele não estava lá. É porque quando Jesus apareceu da primeira vez, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu da primeira vez quando Jesus entrou naquele lugar? Eu vou ler para você. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Igualzinho ele fez com Tomé. Versículo 20. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Tomé também. Mas olha isso. Até aí tudo bem. Tomé não viu, mas ele creu. Só que não era só ver que ele precisava. Ele queria algo mais que os 10 receberam, ele não tinha recebido. Versículo 21. Novamente Jesus disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Tomé, eu quero acreditar que ele não queria só ver. Amém? Quero todos comigo aqui no nome de Jesus. Tomé não queria só ver, ele queria ser cheio do Espírito Santo. Que gente que quer só ver, tem um monte na igreja. Agora quem queria receber o Espírito Santo só tinha 10 naquela reunião. E eu acredito que Tomé, ele não ficou triste porque ele não viu. Ele ficou triste porque ele não tinha recebido o Espírito Santo. Seria muito injusto. Ele era um dos 12, ele caminhou, ele ouviu as promessas de Jesus, ele caminhou, ele viu tanta coisa, mas no dia que Jesus veio e soprou o Espírito, ele não estava, ele falou assim: eu preciso receber. Você está aqui para ver ou para receber o Espírito Santo? E o que significa receber o Espírito Santo? O que significa ver? Ver significa ter informação para passar para os outros. O que significa receber o Espírito Santo? Ter poder para ministrar na vida dos outros. Porque ver tem a ver com testemunhar. Espírito Santo tem a ver com poder. Você pode saber de tudo que acontece, você pode saber de tudo que tem na Bíblia, mas pode ser que você não tenha poder do Espírito Santo na sua vida. E mais uma vez nós estamos aqui reunidos, no domingo, no final da tarde, e nós vamos orar agora. O lindo de Jesus, como eu disse, ele voltou, e ele fez igualzinho ele tinha feito para os outros discípulos, porque ele também queria que Tomé fosse enviado. Ele precisava de todos. O texto não diz que Jesus soprou sobre ele o Espírito, mas eu acredito que Jesus chamou ele de canto e falou assim: você precisou ver para crer.
E termina ali a história de João. Mas eu quero acreditar que Jesus soprou sobre ele também. E eu quero acreditar, mesmo que eu não tenha visto, que ele vai essa noite soprar o Espírito dele sobre nós também. Então você vai orar. Se você acha que você perdeu alguma coisa da sua vida, se você acha que alguma coisa ficou para trás, você acha assim, como eu deveria ter entregado minha vida para Jesus antes, se você acha assim que você tem se dedicado pouco, buscado pouco, e acha que tem perdido alguma coisa, fala: Senhor, eu quero ver e eu quero receber aquilo que o Senhor tem derramado na vida da sua igreja. E o Senhor, pela misericórdia dele, vai soprar sobre você. Tem uma música que não necessariamente você precisa cantar, mas nós cantamos aqui na igreja assim: o que fazer quando ele vem? E a gente canta quando faz de novo. E Tomé, ele ficava ali pensando de repente: como é que eu vou reagir quando o Senhor vier e que ele aparecer? E se ele aparecer para mim, o que eu vou falar? O que eu vou falar para ele? Como que eu vou acenar e tal? E ele orava todos os dias: Senhor, vem de novo, aparece para mim, Senhor, e sopra sobre mim o teu Espírito, porque eu também quero fazer parte disso que o Senhor vai mover na terra. Não deixe o Espírito passar da sua vida. Fala: Senhor, não deixe passar de mim o teu Espírito. Começa a orar agora ao Senhor. E o Senhor, Ele pode, Ele quer soprar, Ele quer te renovar. Aqui, movendo entre nós, te adorarei. Aleluia. Te adorarei. Estás aqui, Senhor, mesmo que haja portas trancadas, mesmo que haja coração fechado aqui nessa noite, se faz presente, Senhor, no meio de nós. Que a tua paz enche esse lugar e que o teu Espírito seja soprado sobre nossas vidas, ó Senhor. Porque nós precisamos de capacitação. Nós precisamos do Senhor ser cheios. Nós viemos aqui para ver o Senhor. Viemos aqui para receber do Senhor. Viemos aqui porque o Senhor se manifesta nesse lugar, Senhor. Meu Deus é Deus de milagres. O Senhor continua fazendo. Caminho no deserto, luz na escuridão. Sim, meu Senhor. Deus, esse é mesmo que nós estejamos de olhos fechados, ó Senhor, o Teu Espírito Santo nos guia, Senhor. O Teu Espírito Santo nos ensina. O Teu Espírito Santo nos instrui, nos enche. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. O Senhor é um Deus de milagres. Estás aqui. Milagres estão acontecendo nesse momento ao redor da terra. Vidas estão se entregando aos pés do Senhor. Enfermos estão sendo curados nesse momento. Estás aqui, curando multidão. Fala para o Senhor: Senhor, também quero. Te adorarei. Também quero, Senhor. Te adorarei. Eu não quero o que é do outro, eu quero o que o Senhor tem para mim. Restaurando o coração. Renova seu povo nessa noite, Senhor. Te adorarei. Nos enche, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei. Te adoramos, ó Senhor, nessa noite. Te adorarei. Meu Deus, declare isso. Ele é Deus de milagre. Ele cumpre suas promessas. Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu
enxuga as lágrimas, restaura os corações. Restaura, Senhor, aquele que está cansado. Tu és a resposta, Jesus. Sim, Senhor. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.